Fala galera, beleza? Então, como diz o título aí, chapa de MDF inteira. E agora? Assim, não é o meu, digamos, o meu foco principal de trabalho, coisas grandes, tá? Mas vez ou outra aparece um serviço. Ele não é nem tão grande o serviço em si, o resultado, já que são prateleiras e nichos. Só que nesse caso, o cliente ele me entregou o material que ele tinha, tá? Porque assim, é sempre uma possibilidade, quando você vai comprar, geralmente o local que vendem, eles oferecem a possibilidade de corte. Até uma certa quantidade eles não cobram e aí daí em diante eles cobram um valor por corte. E pode variar de 2 até 3 reais. Dependendo da quantidade de cortes e tal, às vezes não compensa, porque senão você tem que repassar esse custo para o cliente, acaba encarecendo bastante, tá? Se fosse o caso, eu tivesse adquirido o material, provavelmente eu já pediria para seccionar no meio, tá? Eu estou dizendo assim, no meio, eu já vou comentar a respeito disso, mas na hora de fazer esse pré-seccionamento ali, se você tiver uma serra de bancada pequena, já que o restante do serviço é muito mais prático fazer nela, mesmo sendo uma pequena, você só tem que tomar cuidado na hora de seccionar, na quantidade que você for seccionar, de maneira que não comprometa a máxima utilização do material. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer depois lá na serra de bancada tiras de 20 centímetros, beleza? Essas tiras de 20 centímetros, se a gente pega uma chapa inteira, eu conseguiria 13, tá? 13 tiras. Se eu não tomo cuidado e, por exemplo, eu corto exatamente no meio essa chapa, de maneira que ela fique com 1,37, 1,37, o que vai acontecer? Eu só vou conseguir 6 tiras ali e 6 tiras ali. E a sobra que sobrar de cada um dos lados daria para fazer mais uma tira. Então só tem que tomar esse cuidado, tá? Na hora de fazer a divisão e tal, faça essa divisão de maneira que não comprometa a máxima utilização do material, tá ok? No meu caso aqui, eu vou dividir, por exemplo, assim, tipo 2,45 mais 1,45 na verdade, um lado e o que sobrar o outro, que vai ficar aproximadamente 1,30, tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui é uma chapa de MDF de 18 milímetros e é aquele MDF que ele é mais resistente à água. Uma chapa dessa pesa mais de 60 quilos. Tá? Então é impossível para uma pessoa trabalhar com uma chapa dessa sozinho numa serra de bancada comum. Tá? Estou dizendo porque às vezes se você tiver aquela seccionadora vertical e tal, é só o trabalho de colocar a chapa no lugar. Aí corta também tranquilamente. Só que enfim, não é o meu foco. Se futuramente eu pensar em mexer com isso, é uma possibilidade sim que eu faça uma seccionadora vertical, dá para você fazer caseiro e tudo mais. Então vamos lá, vou mostrar como eu faço aqui, o que você vai precisar a princípio e tal. Uma ferramenta de medida, nesse caso eu vou utilizar a trena, uma régua, tá? Eu estou utilizando uma régua de alumínio de 2 metros, que vai atender a minha necessidade. Se fosse um corte de assim que eu fosse fazer e tudo mais, precisaria ser de no mínimo 3 metros, já que a chapa tem 2,75 por 1,84. Beleza? Vou utilizar grampos para prender a régua, a serra, obviamente, para cortar o MDF. E o recomendado é que se faça assim, ó. Tá vendo aqui? Aqui serão meus apoios. Então, 4 apoios, para que, enquanto você estiver cortando ou depois que você cortar o material, ele não pode baixar, tá? Então, não adianta querer apoiar só pelas beiradas e cortar o meio, ou com 3 apoios, porque se ele dobrar na hora que estiver cortando e tal, terminando de cortar, vai tipo comprometer o material, vai prender a serra e tudo mais. Então com 4 apoios, na hora que você cortar ele vai ficar paradinho no lugar, não vai nem subir nem descer, beleza? Outra dica também, muito cuidado com o material laminado. A lateral disso daí, cara, corta mais que estilete, tá? Se não tiver bem feitinho esse corte principal aí, esse corte primário que eles fazem na própria fábrica e tudo mais, isso daí corta demais, tá? Então sempre cuidado com passar a mão na lateral.
viu que está muito coisado, passa uma lixinha ou passa alguma coisa para retirar esse excesso. Aquilo ali, se pegar no dedo, você escorrer a mão ali, corta mesmo, tá? Então vamos lá, tá? E agora aqui é só fazer o que seria a marcação do corte, lembrando que tem que tomar cuidado com a serra circular manual. Você tem que conhecer a diferença do canto, do apoio e do disco, tá ok? Então essa minha aí, ela tem aproximadamente, seria mais ou menos 3,3 centímetros, tá? Então, por exemplo, se eu quero cortar 2,40, na hora de medir ali, eu tenho que colocar tipo 2,48 para ser o apoio da régua, tá ok? Lembre-se de descontar esse valor. No caso aqui, como vai ser tipo, acho que eu falei 2,40, na verdade 1,40, tá? Então aqui no caso, como vai ser tipo 1,45, eu coloco 1,45, tá? Que seria, por exemplo, aqui, 1,45 seria o que eu quero que sobre, tá? Só que eu sei que tem aquela diferença do apoio. Então eu preciso colocar mais 3,3 centímetros. Eu coloco aqui tipo 1,48, já é o suficiente também. Você vai utilizar grampo que você tiver aí, pode ser grampo marceneiro, grampo de aperto rápido, sargento, grampo comum, tá tudo certo. Aqui regula certinho também. Confere no meio também, às vezes, sei lá, se for muito comprido, pode ver às vezes a diferença, às vezes você não percebe que a régua está empenada. Se bem que, enfim, depois na hora de seccionar, o meu corte de referência vai ser a lateral da própria tábua aqui. Eu não vou me guiar pelo corte que eu estou fazendo ali, beleza? Então aqui seria a questão da colocação da régua, que vai funcionar como a nossa guia. Serra agora, tá? O ajuste, tenha cuidado para que o disco não chegue ao ponto de tocar no chão embaixo. Então, por exemplo, o MDF ele tem 18 milímetros. Se eu regulo aqui a altura do disco aqui, ó, com mais ou menos uns 25 milímetros já é o suficiente, tá? Não precisa estar com o disco no limite para cortar, tá? Então só toma cuidado com isso para passar só um pouquinho. Essa madeira que eu estou utilizando de apoio, ela tem 2 centímetros. Óbvio que se eu colocar com 25 milímetros não vai pegar de jeito algum, tá? Aí não tem segredo, tá? Vou colocar aqui e fazer o corte, sempre mantendo bem apoiada toda a base da máquina ali e realizo o corte.
parar antes de tentar remover aqui, porque eu não quero subir no material para não evitar de marcar ele com sujeira, tá? Mas a parte do corte está realizada. Dessa maneira ainda fica um pouquinho pesado, mas pelo menos já é possível que uma pessoa sozinha consiga trabalhar. Aí o restante eu faço na minha serra circular de bancada. Toma sempre bastante cuidado na hora de encostar na parede e tal, deixando ela inclinada e tudo mais para não ter risco de cair, ok? E é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?